Meu nome é Larissa Fontoura, tenho 27 anos, e foi na noite de Natal, na frente de 12 pessoas, que minha sogra decidiu que eu não pertencia mais àquela mesa. Eu tinha acabado de servir o peru, ainda com o avental sujo de farinha, quando ela bateu o garfo no cristal e disse, alto o suficiente para toda a sala ouvir: eu já cansei de fingir. Essa casa é minha, essa ceia é minha, e ela apontou o dedo para mim como se eu fosse uma mancha na toalha. Não devia nem estar sentada aqui. Meu marido, Bruno, ficou paralisado, olhando pro prato. O pai dele tentou dizer alguma coisa, mas ela não deixou. Ou ela sai agora, ou eu saio, falou, com aquele tom de quem já sabia que ninguém ali teria coragem de contrariá-la. Eu não gritei. Não chorei na frente de ninguém. Só me levantei, devagar, e fui até o corredor pegar meu casaco. O silêncio da sala inteira me seguiu até a porta, cada passo meu ecoando mais alto do que qualquer grito. Bruno veio atrás, sussurrando desculpas que eu sabia que não iam virar coragem. Antes de sair, me virei uma última vez, olhei para Dona Marlene, minha sogra, dona daquela casa em Niterói havia 30 anos, e disse só uma frase: a senhora tem certeza de que quer que eu leve isso comigo? Ela não entendeu a pergunta. Ninguém entendeu, na verdade, exceto eu. Porque em cima do aparador da sala, embrulhada em papel vermelho, com um laço dourado que eu tinha amarrado com cuidado na noite anterior, estava uma caixa que eu tinha trazido de presente para a família inteira. Não era um presente de Natal comum. Dentro dela estava um documento que eu vinha guardando havia 2 meses, sem coragem de mostrar antes da hora certa. Um documento que explicava, em detalhes, porque aquela casa onde Dona Marlene achava que mandava sozinha, na verdade, não era mais só dela. Deixei a caixa exatamente onde estava. Não abri. Não expliquei. Não dei pista nenhuma. Só vesti o casaco, saí pela porta da frente, entrei no carro e dirigi até o apartamento da minha irmã, em silêncio, sem derramar uma lágrima sequer. O que eu não sabia, naquele momento, era que 3 dias depois, seria a própria Dona Marlene quem bateria na minha porta. E dessa vez, seria ela quem imploraria para entrar. Para entender o tamanho daquela caixa embrulhada, preciso voltar 4 anos, ao dia em que conheci Bruno numa reunião de trabalho em Niterói. Ele é arquiteto, eu sou advogada, especializada em direito imobiliário, detalhe que, no começo, parecia irrelevante, mas que acabaria se tornando o centro de tudo. Desde o primeiro jantar de família, Dona Marlene deixou claro que eu não era exatamente quem ela tinha em mente para o filho único dela. Não porque eu fosse pobre. Minha família é de classe média, meu pai é professor aposentado, mas porque, aos olhos dela, eu era prática demais, fria demais, do tipo que calcula tudo. Ela preferia mulheres, nas palavras dela, mais dedicadas ao lar, como as filhas das amigas do bride de quinta-feira. Nos primeiros 2 anos, ela testava limites de formas pequenas. Comentava que eu trabalhava demais para ser boa mãe algum dia. Perguntava na minha frente se Bruno não sentia falta de chegar em casa e encontrar comida pronta. Insinuava, sempre sorrindo, que advogadas viravam duras com o tempo. Bruno ria, sem graça, e dizia que era jeito da mãe dele, que eu devia relevar. E relevei. Por anos. O que eu não sabia, até 2 meses atrás, era o tamanho do problema que Dona Marlene vinha escondendo da própria família. A casa em Niterói, aquela que ela tratava como território sagrado, tinha sido usada como garantia de um empréstimo que o falecido marido dela, sogro que eu nunca cheguei a conhecer, fez anos antes de morrer, para socorrer um negócio de um sobrinho que faliu. Depois da morte dele, Dona Marlene assumiu a dívida sem contar a ninguém, inclusive ao próprio Bruno, achando que conseguiria quitar sozinha com o aluguel de um imóvel comercial que a família tinha em Icaraí. Só que esse imóvel também estava com pendências, e o banco, cansado de renegociações, tinha entrado com processo de execução havia 8 meses. Bruno descobriu por acaso, quando uma carta do banco chegou endereçada a ele, porque, tecnicamente, o nome dele também constava como fiador num documento antigo, assinado quando ele ainda era muito novo e confiava cegamente na mãe. Ele me procurou, desesperado, sem saber o que fazer, e foi assim que aquele problema, que Dona Marlene guardava as 7 chaves, caiu direto no meu colo, literalmente, na mesa do meu escritório. Analisei o processo inteiro. Encontrei brechas, prazos vencidos,
Uma cláusula de renegociação que ninguém tinha usado. Levei semanas trabalhando nos bastidores, sem que Dona Marlene soubesse, para reverter a situação. Não por ela, mas por Bruno, que não merecia perder a casa onde cresceu por causa de uma dívida que nunca foi dele. No processo, descobri algo que mudaria tudo. Para reverter a execução, alguém precisava assumir formalmente parte da dívida como novo fiador solidário, com patrimônio suficiente para o banco aceitar. Bruno, endividado com o financiamento do nosso apartamento, não se qualificava. Eu, sim. E foi isso. O documento que me tornava, sem que Dona Marlene soubesse, a única pessoa capaz de salvar aquela casa, que eu tinha embrulhado com o laço dourado e deixado em cima do aparador. Fiquei 3 dias na casa da minha irmã, Patrícia, sem responder às ligações de Bruno com a mesma pressa que ele esperava. Não porque eu quisesse castigá-lo. Ele não tinha culpa direta daquela noite, só falta de coragem. Mas porque, pela primeira vez em 4 anos, eu precisava de silêncio para pensar sem a voz de Dona Marlene ecoando nas minhas decisões. Patrícia, que é psicóloga e sempre teve uma paciência que eu não herdei, me ouviu contar a história inteira sem me interromper. No final, só perguntou: você quer que ela sofra, ou você quer que ela entenda? Eu disse que queria as 2 coisas, na ordem certa. Ela sorriu e falou que eu ia conseguir. No primeiro dia, Bruno me ligou 11 vezes. Nas mensagens, alternava entre pedidos de desculpa e explicações confusas sobre o jeito da mãe dele. No segundo dia, veio uma mudança de tom. Ele contou que Dona Marlene tinha aberto a caixa na manhã seguinte ao Natal, sozinha, sem ninguém por perto, e que desde então mal saía do quarto. Ele não sabia o que estava dentro. Eu nunca tinha contado os detalhes técnicos para ele, só que estava cuidando de um problema da família. Quando finalmente contei tudo, por telefone, ele ficou em silêncio por quase 1 minuto inteiro. Depois disse só: ela sabia da dívida vencida há 8 meses e preferiu fingir que não existia, ao invés de me contar. Não era pergunta. Era ele mesmo se dando conta do tamanho do que a mãe tinha escondido. No terceiro dia, recebi uma ligação do escritório do banco confirmando que o prazo final para a regularização da execução vencia em 72 horas. Um prazo que, coincidentemente, ou não, batia exatamente com o momento em que Dona Marlene teria decidido ler aquele documento com atenção suficiente para entender o que ele significava. Sem mim como fiadora solidária assinando o novo acordo, a casa de Niterói ia a leilão. Simples assim. Eu sabia disso havia semanas. Ela só descobriu havia horas. Foi minha irmã quem, sem que eu pedisse, me lembrou de uma coisa importante. Você não precisa correr atrás dela para resolver isso. Se for para resolver, que seja ela vindo até você. Aquilo ficou martelando na minha cabeça a tarde inteira. Eu tinha, nas mãos havia semanas, o poder de salvar aquela casa com uma assinatura. Mas eu também tinha, pela primeira vez em 4 anos, o poder de escolher em que condições eu faria isso. E não seria mais implorando para ser aceita na mesa de ninguém. Às 6 da tarde do terceiro dia, ouvi a campainha do apartamento da minha irmã. Patrícia foi atender, e voltou para a sala com uma expressão que eu nunca tinha visto nela. Mistura de surpresa e cautela. Larissa, ela disse, baixinho. Tem uma senhora aqui embaixo, no interfone, dizendo que precisa muito falar com você. Disse o nome. Dona Marlena. Meu coração acelerou, mas minha voz saiu calma quando respondi. Manda ela subir. Mas dessa vez, quem escuta primeiro sou eu. Dona Marlene entrou no apartamento da minha irmã diferente de como eu sempre a vi. Sem o salto alto de sempre, sem o perfume caro que anunciava a chegada dela antes da voz. Sentou-se na ponta do sofá, torcendo as mãos, e falou baixo, quase sem me olhar nos olhos. Eu li o documento inteiro. Entendi o que você fez, e o que só você pode desfazer agora. Não pediu desculpas de imediato. Primeiro veio o pedido prático. O banco me disse que sem sua assinatura como fiadora, perco a casa em 3 dias. Eu deixei o silêncio durar mais um pouco antes de responder. A senhora me expulsou daquela mesa dizendo que eu não pertencia ali, porque eu deveria pertencer agora à solução. Ela chorou, de verdade, sem plateia, sem os 12 convidados de Natal para assistir. Disse que tinha medo de perder o filho para gente diferente da família, que o preconceito vinha do pai dela, que ela repetiu sem nunca questionar.
Não foi uma transformação instantânea, e eu não fingi que foi. Disse a ela que assinaria o acordo, não por ela, mas porque Bruno não merecia perder a casa onde cresceu, e porque eu não precisava da humilhação dela para provar meu valor. Assinei o documento na semana seguinte, no escritório do meu próprio trabalho, com Dona Marlene sentada do outro lado da mesa, agora em silêncio de respeito, não de estratégia. A casa foi salva. Nossa relação não virou perfeita. Ainda existem jantares tensos, ainda existem frases mal colocadas. Mas hoje, quando ela me convida para Natal, pergunta antes que horas eu prefiro chegar. Aprendi que não precisei gritar, nem expor ninguém em praça pública. Bastou deixar bem claro que quem segura o documento, segura também a última palavra.